Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Boa noite. O meu desejo é que nós todos estejamos em paz. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que Deus nos dá. Uma paz que extrapola o que a gente pode entender. Então, é um momento desse, onde nós todos estamos confinados nas nossas casas, Deus pode nos dar a paz, a tranquilidade, a esperança. Deus está conosco neste momento. E isso é importante. Não estamos sós. Deus está conosco neste momento. Irmãos, nas quintas-feiras nós estamos com os nossos cultos de doutrina e tem sido um momento muito bom. Na quinta-feira passada nós estudamos mais sobre orar, jejuar e o ofertar, dar as nossas contribuições, dar as nossas ajudas, nossas esmolas. São princípios que Jesus traz para a gente, tá? E é importante a gente ter isso em mente, a gente meditar sempre nos aspectos do Sermão do Monte, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós temos os nossos momentos de oração, tá? É importante todos nós estarmos orando. Nós temos os nossos momentos de meditação, tá? A Ivone tem levado essas nossas meditações da quinta-feira para distribuir para todos no WhatsApp. E o pastor Mauro tem sempre colocado as suas meditações também, muito boas. E nós precisamos praticar esses princípios cristãos, tá? A meditação, a oração, o jejum, tá? Nesse tempo e também as nossas ofertas. Precisamos ajudar. A campanha de cestas básicas ainda está aberta, ainda não conseguimos as 50, mas estamos bem perto. Vamos fazer um esforço nessa última semana, nesses 2 últimos dias, para que nós fechemos aquela conta que nós desejamos, que almejamos as 50 cestas. O pregador de hoje à noite é um pregador bem conhecido nosso. Ele é o nosso missionário Adriano. A igreja ela contribui com uma ajuda, uma pequena ajuda, mais uma ajuda para o nosso missionário Adriano se manter nessa missão que ele tem. Então, que Deus o abençoe, que Deus
o ajude, que Deus abra sempre as portas para que ele possa desenvolver a sua missão de uma forma plena. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu estás sempre conosco. Queremos Te pedir, Pai eterno, que Tu nos abençoe durante este culto, que Tu nos abençoe durante esta semana que se inicia. E queremos Te pedir, Pai, que Tu abençoes também o Adriano, nosso missionário, e ele possa, Pai eterno, ter um caminho sempre iluminado pela Tua palavra, sempre iluminado pela Tua vontade. Que Tu nos dê também ânimo para passarmos esta fase, Pai, para passarmos esse tempo. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço, Pai. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Santo, santo, santo. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus Tu és. Santo, santo Deus Tu és. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, santo, poderoso,
és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e os saberes são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer
campos falar que o Cristo é a luz desse mundo. Quem irá, quem irá, quem irá falar de Jesus? Quem irá aos campos falar que o Cristo é a luz desse mundo? Quem irá, quem irá, quem irá falar de Jesus? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que nós estamos juntos. Muito bom estar com vocês. Parece que desde a última vez que nós estivemos reunidos em fevereiro deste ano, já se passaram meses, muito tempo, né? E estamos apenas em junho de 2020. Tanto já aconteceu, tanta coisa já fez deste ano palco. E agora, vendo os últimos desdobramentos da situação no Brasil, eu trago muito todos vocês em minhas orações. Não apenas em Fortaleza, mas o Brasil como um todo, né? Eu tenho acompanhado os desdobramentos da pandemia, política, economia, nuvem de gafanhoto agora, nuvem Godzilla. Já havia até por aí que estão dizendo no placar que o placar está Faraó 10, resto do mundo 3. Os competitivos da nossa nação estão aí ansiosos para tentar diminuir a diferença entre a gente
e as pragas do Egito, né? Mas, brincadeiras de mau gosto, diga-se de passagem à parte, eu quero dizer que nós temos muita saudade de todos vocês e esperamos que essa situação toda passe. É exatamente sobre isso que eu queria falar, que eu queria compartilhar uma breve meditação para este momento de agora. Eu comecei falando sobre Faraó, né, do placar de Faraó, Faraó 10 pragas contra 3 até agora. Mas eu queria contar ou refletir um pouco com vocês a respeito de uma dessas histórias que acontece nas Escrituras no entorno de Faraó, o soberano do Egito. Essa história vocês todos conhecem, de ponta cabeça, de trás para frente, com detalhes, sem detalhes. Eu queria com vocês meditar num texto no livro de Gênesis, no capítulo 41, e eu vou usar como base apenas o verso 46 desse texto de Gênesis. É claro que o texto tem um entorno maior, mas em Gênesis capítulo 41, verso 46, diz que José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Gênesis capítulo 41, verso 46. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Eu acho fantástico que as Escrituras, a Bíblia, ela é um livro que mostra que Deus não tem problemas com insegurança. Ele não tenta esconder do texto bíblico, ele não nos entrega as Escrituras tentando omitir relatos constrangedores, como se isso talvez fosse sujar a imagem dele, fosse sujar o caráter dele. Esses fatos constrangedores encontram-se nas Escrituras, eu creio, exatamente para nos lembrar de que ele se interessa pelos acontecimentos difíceis da minha caminhada e da sua também. Ele tem interesse nestes fatos dolorosos, nessas situações complicadas de entender. Ele sabe, ele conhece, ele se interessa com isso. A história de José é uma dessas histórias. José é o filho do patriarca Jacó, ela é uma dessas histórias. Aqui no texto que nós lemos, fala que José saiu de sua casa, José, aos 30 anos, ele passou a servir a Faraó. Ele começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele tinha saído de sua casa aos 17. E quando deixou sua casa, a casa de seus pais, que era gente no deserto, eram beduínos, gente que morava em planícies e vivia da criação, nômades que viviam da criação de animais. Todo o treinamento que José tinha estava exatamente em cuidar de rebanhos. E era isso que ele fazia. Ele cuidava dos rebanhos de seu pai. Esse era o seu ofício. Essa era a sua capacitação técnica. 13 anos depois, ele sai de lá aos 17, aos 30, ele agora está num cargo equivalente a primeiro-ministro, uma das maiores potências militares e econômicas de seu tempo. Olha só, que progressão meteórica. Essa história, essa progressão meteórica de José, ela não é contada assim. Ele saiu do Egito, ele saiu da casa de seus pais aos 17, com 30 ele é primeiro-ministro, ele é vice-governador do Egito. Não é contada assim, não é abreviada desse jeito. Há detalhes, há muitos detalhes que narram, que mostram a jornada desse adolescente, desde deixar a casa de seus pais até tornar-se vice-governador do Egito. Esses detalhes são constrangedores, são difíceis. As Escrituras não tentam apagar isso, não tentam omitir essa narrativa. Agora a gente vê no mundo todo, nos desdobramentos do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, essa onda do Vidas Negras Importam, o Black Lives Matter,
E nós vemos um movimento de muita gente tentando apagar os vestígios desconcertantes, constrangedores da história da humanidade, removendo monumentos, derrubando estátuas. Eu particularmente acho que estátuas não deveriam ser erigidas meramente por poder econômico, né? Porque a pessoa foi uma benfeitora ou uma pessoa envolvida em filantropia, não necessariamente ela deveria ter uma estátua em sua homenagem. Eu acho que a nossa percepção de homenagem a pessoas, ela precisa de critérios, ela precisa de uma avaliação sensata. Mas eu estava vendo nos noticiários o relato de um monumento a Winston Churchill que foi pinchado na Inglaterra, com marcações de fascista, né? E basta um pouco de conhecimento histórico para saber que a pessoa que fez essa pichação, ela está um pouco desinformada quando chama de fascista um dos líderes europeus que foi fundamental na luta contra o nazismo e o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. A nossa necessidade de achar culpados, de achar pessoas responsabilizadas pelas nossas dores, pelas dores de nossa história, muitas vezes fazem com que a nossa ótica da história seja distorcida, a nossa ótica dos fatos venha a ser distorcida. José, aqui, aos 30 anos, a sua história não é omitida, ele sai da casa de seu pai aos 17, ainda adolescente, e o texto bíblico, se a gente volta a alguns capítulos nas Escrituras, deixa muito claro que a família desse rapaz não era uma família perfeita. Era uma família cheia de muitos problemas, uma família disfuncional. Ele era um adolescente, o filho predileto de uma casa acostumado a predileções. E o seu avô, Abraão, ele teve Isaac por predileto. Isaac preferiu a Esaú, enquanto sua esposa, Rebeca, preferia a Jacó. Jacó, por sua vez, faz de José, que era filho do amor de sua vida, o seu predileto. Essa prática de predileção, de geração em geração, isso gera, no contexto familiar, problemas enormes, problemas terríveis. Se nós voltamos algumas páginas aqui no texto bíblico, lá para o capítulo 37, por exemplo, a gente vai encontrar os irmãos de José dizendo que o odiavam. Eles odiavam a José. Né? No capítulo 37, verso 5, que odiavam ainda mais por causa da predileção que ele desfrutava aos olhos de seu pai. Aliado a isso, aliado ao fato da predileção, José ele ainda tinha sonhos, né? Ele tinha sonhos interessantes e contava estes seus sonhos não apenas aos seus pais, como também aos seus irmãos. E no capítulo 37, verso 8, a gente vê aqui que os irmãos o odiavam ainda mais por isso, pelas coisas que ele narrava a respeito de si mesmo. Esse ciúme que os seus irmãos nutriam por José, isso está em Gênesis capítulo 37, verso 11, eles odiavam e tinham ciúme dele. E vejam que o ciúme é a característica, é o sentimento próprio de alguém que se sente roubado no amor que considera que lhe é devido. O amor que deveria ser direcionado a mim, eu tenho a visão de que está sendo direcionado a outra pessoa e eu sinto-me roubado nisso. Eu tenho ciúmes deste amor que não me está sendo direcionado. E esse é o sentimento dos irmãos de José. O amor que eles julgavam que pertencia a eles também, eles consideram que estão sendo roubados nisso. E conspiravam para matá-lo. Conspiravam para riscar o nome de José da terra dos viventes e desenvolvem um plano para isso. Tramam um plano maquiavélico, cheio de requintes de crueldade, para se livrar de seu irmão mais novo naquele momento. Né?
Eles vendem este adolescente para uma caravana de mercadores da terra de Midian, os midianitas. E aqui ocorre algo muito interessante, né? Porque esse adolescente, ele vê a sua humanidade reduzida de ser humano a item de consumo. Ele deixa de ser visto como pessoa e passa a ser objetificado, ele passa a ser visto como item de prateleira, um item de consumo. Ele é um escravo agora vendido para a casa de um oficial da casa de Faraó, Potifar, um capitão da guarda. E lá, já rebaixado de ser humano a escravo, a item de consumo, ele se mostra extremamente hábil. E aqui eu quero pontuar isso. Eu falei há pouco que o treinamento de José foi o treinamento de um homem do campo, acostumado a lidar com rebanhos. Mas outras aptidões naturais afloram, surgem na terra da sua opressão. No Egito, ele se mostra extremamente hábil na casa do seu senhor e logo é dado a ele mais responsabilidade à vista da capacidade que ele aparentava demonstrar. Essa capacidade não era apenas talento, não era apenas carisma, mas tinha também uma carga de integridade. E essa integridade que é a sua derrocada na casa de Faraó, porque a esposa de seu patrão começa a demandar também dele serviços sexuais e ele chega à conclusão, ele tem o valor natural em si mesmo de que este é um limite que ele não poderia traspassar contra ele mesmo, contra seu Senhor e contra seu Deus. E ele decide fugir dos avanços, dos ataques da sua senhora. A mulher de seu patrão, numa dessas tentativas de abordagem, ela se sente recusada, se sente preterida e arquiteta um plano de vingança que acaba por lançar esse rapaz na prisão por causa disso. Então, a queda do menino, a queda do adolescente, ela sai da casa de seus pais, ele vai para uma cisterna no Egito, onde ele é aprisionado pelos seus irmãos. A cisterna, agora ele vai parar numa outra cisterna, um outro buraco, que é a masmorra do Egito. Prisão agora. Antes vendido, antes escravo, agora presidiário, agora prisioneiro. Na cadeia, ele também prospera. Na cadeia, ele também dá sinais de capacidade, dá sinais de integridade. E o texto fala que, verificando, se você ler, você vai ver que ele ganha, o carisma dele faz com que ele ganhe a confiança dos carcereiros, ele passa a ter responsabilidade sobre outros presos. E nesse lidar com outros presos, ele encontra lá na cadeia 2 cidadãos, um copeiro e um padeiro. Né? E a história você conhece, eu não vou contar. Você sabe que este copeiro e este padeiro têm sonhos recorrentes, sonhos incômodos, e José, ele dá a interpretação desses sonhos, e estes sonhos vêm se a tornar-se realidade. E isso faz com que um destes dois seja executado pelos seus crimes e o outro seja devolvido às suas funções na casa de Faraó. Mas deixa eu pontuar uma coisa que é muito interessante aqui nesse aspecto, nessa capacidade de José de interpretar estes sonhos na prisão. Na casa de seu pai, ele também tinha sonhos. Na casa de seu pai, ele também tinha sonhos recorrentes, mas ele não tinha, para a agonia de seus irmãos, mas ele não tinha ainda adquirido a maturidade e a capacidade, a sabedoria de interpretá-los. Talvez, se tivesse, teria evitado a fúria e o ciúme de seus irmãos e esses acontecimentos todos que vieram sobre ele. Mas é na masmorra da opressão, é na prisão, que José aprende a aplicar sabedoria, a aplicar entendimento aos seus sonhos.
não apenas aos seus, aos sonhos também dos outros. É na opressão, no lugar da opressão, que José aprende o significado de maturidade e sabedoria. Quando ele sai da masmorra, acontece algo fantástico. O copeiro, em determinado momento, ele está lidando com o fato de que Faraó tem sonhos também. E Faraó é um rei-deus para a cultura egípcia, né? Então, imagine, se Deus está de mau humor, se Deus está incomodado, as condições de trabalho e convivência no Planalto, no Planalto egípcio, são terríveis. E lá, num determinado momento, tentando fazer, sei lá, ganhar uma certa confiança com o Faraó, o copeiro lembra-se de seus dias de vergonha, o texto diz isso lá em Gênesis capítulo 41, verso 9, e ele faz menção a esse rapaz que está preso, mas que tem certa habilidade nessa capacidade de interpretação de sonhos, essa capacidade de interpretação do desconhecido, do místico, que nem os sábios e os magos da corte de Faraó conseguiam fazer. Interpreta o sonho, a interpretação é aceita por Faraó, ele tem reconhecido a sua capacidade de entendimento do sonho que está tendo, e ele é nomeado, então, pela sua capacidade, no representante de Faraó agora, o homem que tem a sabedoria dos deuses, o homem que tem entendimento dos deuses, entendimento sobrenatural, que será capaz de guiar a nação, guiar o império neste momento de opressão, neste momento terrível que está para vir sobre a terra do Egito. Ele é nomeado governador do Egito. Ele é chamado por Faraó com outro nome, Safenat-Paneá, é um nome provisório, né? Ele deixa de ser apenas José, o hebreu, para ser provisoriamente, circunstancialmente, Safenat-Paneá, o vice-governador do Egito. E aqui é algo interessante que eu quero pontuar para vocês, que é a segunda parte do verso que nós lemos, né? Ele tinha 30 anos, a primeira parte ele tinha 30 anos quando começa a servir a Faraó, rei do Egito. Ou seja, houve uma progressão que o levou a chegar a este lugar de serviço, este lugar de trabalho, onde ele se encontra agora. Mas quando ele chega lá, depois do sofrimento, depois da opressão, depois das causas de tristeza e dor que ele enfrentou, ele agora nomeado governador, ele se ausentou da presença de Faraó, é a segunda parte do verso, ele foi percorrer todo o Egito. Eu queria pontuar uma coisa muito interessante aqui com vocês que me chama a atenção nessa história de José. José, ele poderia muito bem, haja vista as circunstâncias, dado o contexto, ele poderia ter escolhido o caminho do levante, ele poderia ter escolhido o caminho da rebelião e amargura, ele poderia ter escolhido o caminho do dane-se, eu estou sendo opresso, eu estou sendo injustiçado, e ele poderia criar, se quisesse, afinal de contas, carisma, aparentemente, o texto nos diz que ele tinha, para atrair pessoas, para influenciar pessoas, ele podia ter criado uma resistência na cadeia, uma resistência armada, né? Um comando criminoso de qualquer natureza, um comando vermelho egípcio, o primeiro comando do Egito. Ele podia ter feito alguma coisa de insurgência ao império dominante. Uma resposta que visasse subverter a ordem. Ele não escolhe esta opção. Ele não escolhe essa trajetória. E se eu vejo o exemplo de Jesus no Novo Testamento, por exemplo, Jesus, ele limpa o templo, ele esvazia o templo tomado por mercadores, né? Ele que se apresentava como o Senhor, curioso, ele
esvazia o santuário, esvazia o templo de gente que se apossava indevidamente do templo, mas ele não inicia uma revolta contra César. César também se apresentava como Kyrios, como Senhor. A expressão Cristo é o Senhor, ela faz direta alusão ao aspecto de que César também se apresentava como Senhor. O Império Romano dizia que César era o Senhor. Mas Jesus Cristo, ele se apresenta como sendo ele o Rei dos Reis, sendo ele o Senhor dos Senhores. E embora se apresente assim, verdadeiramente assim, ele não cria uma revolta, um movimento de levante contra o Império Romano. Ele estabelece uma outra resistência ao Império Romano. Essa resistência é a resistência da justiça, a resistência de Shalom. Porque ele sabe, Jesus sabe, que a opressão passará. A opressão dos impérios de nosso mundo passarão. A opressão e a injustiça dos poderes deste mundo contra você passarão. O pecado, todavia, ele não passa. O pecado precisa ser abandonado. Confessado, perdoado e abandonado. A injustiça que você sofre, que é real, não é imaginária, a injustiça que você sofreu, que não foi da sua imaginação, você sofreu os abusos, os assintes, o roubo, ataques de ciúme, tudo isso que você sofreu são coisas reais, não são coisas imaginárias. E Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito de Deus sabe, Deus Pai, Filho e Espírito, ele sabe da agonia que você sofreu. Mas ele diz para você também hoje que esta aflição, este tormento, esta agonia, esta opressão passará. Esta opressão chegará a um fim. E quando ela chegar ao fim, e chegará, saia pela terra, saia caminhando pela terra da sua opressão. Caminhe pela terra da sua opressão. Ausente-se da face do opressor. José, no texto, diz aqui que ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Ao invés de tramar uma revolta, tramar uma subversão da ordem, José vai caminhar pela terra do Egito buscando maneiras de ser resposta à opressão que muitos outros estão para sofrer, como ele também sofreu. De ser resposta para muitos outros que estão padecendo a mesma dor que ele também padeceu. E agora, ele pode ser resposta para aliviar o sofrimento destes que estão diante dele na terra da sua opressão. A opressão está para acabar, meu irmão, minha irmã. E quando isto acontecer, e acontecendo isto, saia para percorrer a terra da sua opressão, caminhe pela terra da sua opressão, a terra dos seus opressores, não para condená-los, não para atacá-los, mas para apresentar a eles generosidade, acolhimento, cuidado, auxílio. Não responda à opressão em beliscosidade e milícia. Responda em generosidade, em diálogo. Caminhe pela terra da opressão como quem está disposto a zerar a narrativa da opressão e dar espaço para uma nova história, para um novo ciclo sendo iniciado, para um novo momento sendo escrito. Esta caminhada de José pela terra do Egito é o que garante a sobrevivência da terra do Egito naqueles 7 anos de fome que viriam logo depois dos 7 anos de abundância. E é esta caminhada de José pela terra do Egito que garante a sobrevivência da sua própria família. Nós estamos aqui hoje, a descendência espiritual de Israel, porque José foi capaz,
encaminhando pela terra da opressão, de garantir a sobrevivência daquela família no deserto, daqueles beduínos no deserto. E é desta família, é desta linhagem que vem o Salvador, Jesus, o Cristo. A propiciação pelo meu e pelo seu pecado, que nos permite vida nova diante de Deus. Essa semana, eu quero contar essa história para concluir, eu fiquei sabendo, eu tive contato com uma empresa de tecnologia que tem nos ajudado nas áreas de ensino à distância, de ensino online. É uma companhia israelense. A sede deles é em Tel Aviv. E eles têm ajudado com a gente com projetos de realidade aumentada, realidade virtual, salas de aula digitais, salas de aula online. Eu não conhecia a história dessa companhia. E numa conversa essa semana, um colega me contou isso que agora eu conto para vocês. Essa companhia ela é fundada por um israelense. Ele faz parte, como a maioria da população israelense que migrou para a nação de Israel depois da fundação do Estado israelense, né, do Estado da moderna nação de Israel. A mãe dele, ela era polonesa e durante a Segunda Guerra, ela era ainda criança, ela foi separada de sua família, que precisou fugir da Polônia depois dos massacres, tanto nos guetos em Varsóvia, como os outros que seguiram. Os seus pais foram mandados para campos de concentração, porém, antes de saírem, antes de fugirem, eles conseguiram levar esta menina, essa criança, para ser cuidada por uma família de crentes, uma família de cristãos que moravam na Inglaterra. A Inglaterra também não era o lugar mais seguro do mundo naquela época. A Inglaterra foi duramente bombardeada pelas forças alemãs. Londres foi duramente bombardeada pela Força Aérea Alemã. E, a despeito disto, ela conseguiu sobreviver. Ela conseguiu sobreviver àqueles dias de privação e guerra. Mas ela perdeu contato com a sua família. Eles desapareceram nos campos de concentração e perdeu contato com os seus depois disso. Essa família cristã que acolheu essa menina, eles educaram, cuidaram da educação dela, trataram ela como filha, como membro da família, mas nunca exigiram que ela deixasse de ser judia, nunca exigiram que ela se convertesse à fé cristã, apesar de testemunharem para ela do sacrifício de Jesus, do cuidado de Jesus, do papel fundamental de Jesus para nós. Eles nunca tentaram fazer com que ela se convertesse à fé cristã. Aquela menina cresceu, ela estudou, constituiu família, criou seus filhos e ensinou a seus filhos algo muito interessante a respeito da fé e da vida. Ela ensinou a seus filhos a nunca se esquecerem que são judeus. Ela disse isso para esse fundador dessa companhia de tecnologia com quem nós estamos tendo contato. Ele conta que ela dizia o seguinte para ele: nunca se esqueça que você é judeu. Nunca se esqueça dos acontecimentos que trouxeram você ao dia de hoje, que trouxeram você até agora, a sua história, a sua jornada, a sua caminhada. Nunca se esqueça que você é judeu. Porém, ame a Jesus. Ame a Jesus, pois Ele foi o nosso abrigo no dia da angústia. Ame a Jesus, pois Ele foi o nosso abrigo no dia da angústia. No dia da sua angústia, quando a opressão parece ser mais difícil, quando as circunstâncias parecem ser as mais complicadas, lembre-se, Jesus está na masmorra com você. Jesus está no lugar de sofrimento com você. Ele sabe o significado do sofrimento. Ele é o nosso abrigo no dia da angústia. Ele é a presença constante no dia de nosso sofrimento.
E ele diz para a gente: a opressão passará, a angústia passará, o choro pode durar toda a noite, a alegria virá pela manhã. E vindo a alegria, vindo o fim do dia desta angústia que agora experimentamos, vamos sair pela terra de nossa opressão, vamos sair pela terra de nossos opressores, anunciando para eles, anunciando a todos eles que existe redenção, que é possível se escrever a história de forma diferente, é possível garantir a sobrevivência de valores de vida, integridade e justiça, que é possível construir um mundo de forma diferente à luz da integridade e da justiça do Messias, Jesus. A sua opressão passará, a sua angústia passará. Esteja pronto, quando isso acontecer, para caminhar, para sair caminhando pela terra da sua opressão, sendo resposta generosa, sendo manifestação de Jesus, o Cristo, para esses que ainda seguem oprimidos. Deus abençoe você e esteja pronto para esta grande jornada de generosidade que a gente tem pela frente. Amém. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira chorar, pela manhã fará novamente o sol e encherá de alegria aos meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria aos meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel,
coisas eu sei que meu Deus é fiel. Ele é fiel, meu Deus é fiel. Ele é fiel, meu Deus é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Na palavra de Deus está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Para nós que somos evangélicos, que temos crido em Cristo, temos aceitado a morte dele como meio de salvação, nós estamos agora alegres porque sabemos que a morte não tem mais poder sobre nós. Jesus nos disse: eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Essa vida abundante é a vida eterna. Eu agradeço a Deus ter a oportunidade de falar com vocês hoje ainda e dar uma porção de experiência naquilo que, na realidade, a palavra de Deus me instruiu. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe vocês, que a glória de Deus esteja resplandecendo na face de cada um de nós e nós sejamos abençoados, cheios de virtude, que esse tempo mais difícil passe, chega o tempo mais fácil, onde Cristo restaurará todas as coisas aqui nesse mundo como está. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o santo e poderoso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e abundantemente sobre o povo de Deus, de hoje para todos sempre. Amém.